Este é o Cidade em Pauta, hoje, nesta semana, recebendo o presidente da Câmara, o vereador Rafael Nisato, e também o vereador Jefferson Luiz. Eu gostaria, se o presidente me permite, começar com o vereador Jefferson, com certeza. Já que na última sessão, vamos sair um pouquinho da questão da própria sessão, né, legislativa, para falar um pouco sobre esse assunto aí que acabou dominando as redes sociais, que foi a transição de cargo, já que o vereador Jefferson era provedor da Santa Casa até a última quinta-feira, né? E Vossa Excelência acabou então falando, né, explanando da tribuna o fato dessa transição. Agora o que era vice-provedor, o Hélio Raimundo, acabou assumindo a provedoria. Então eu gostaria que o senhor explanasse também para os ouvintes que não tiveram oportunidade de ouvir a sessão da Câmara sobre o porquê dessa transição e como foi essa troca de cargo, né? O Hélio Raimundo agora assumindo a provedoria. Oi, Marco. Eu comuniquei, né, na segunda-feira na sessão essa transição de cargo que ocorreu na última quinta-feira. O principal motivo, né, dessa transição é para a gente poder se dedicar mais à vida de vereador e também para que não haja uma confusão de papéis, né? O vereador, o provedor, né, é a mesma pessoa, porém com atribuições diferentes. Então, no sentido de preservar a Santa Casa, de dar mais autonomia, eu sempre tive muita certeza dentro de mim que a Santa Casa é maior do que a gente, né? É maior do que qualquer pessoa que já passou pelo cargo de provedor, pela sua diretoria, né? Então, nesse sentido de respaldar, dar mais transparência aos atos ali, né? E que também não tenha uma confusão de papéis. O principal objetivo, né, da gente poder, às vezes, cobrar um pouco mais, se posicionar um pouco mais, porque às vezes a gente vai e cobra como provedor, mas ele também é vereador. Então tá vindo de quem a cobrança? Tá vindo. Então, para que não haja essa confusão de papéis, a gente fez a transição de cargo, e tenho certeza que está ainda em melhores mãos, né? Pela mão do seu Hélio Raimundo, que vai estar aí de forma interina respondendo pela Santa Casa. Porém, eu disse muito da minha responsabilidade. Eu sei que boa parte da minha eleição se deve pelo trabalho desenvolvido na Santa Casa, pelo apoio que os funcionários nos deram nesses 5 anos em que estive à frente. Então, minha responsabilidade, a minha participação e o meu empenho continuarão os mesmos pela Santa Casa. Como eu disse na tribuna, serei na Câmara o vereador da Santa Casa. E o senhor ficou quanto tempo na provedoria, vereador? Foram 5 anos. 5 anos. Qual que é o seu legado? Nós encontramos bastante desafios de ordem financeira do hospital. Então a gente sempre foi muito claro com a diretoria e com o conselho que a nossa meta seria estabilizar o hospital financeiramente, fazer o alicerce dele ser concreto. Não me orgulho de ter deixado o hospital sem a maternidade. Isso é uma perca, uma das tristezas que nós tivemos ao longo do nosso mandato, mas me orgulho em dizer que nós tivemos, no ano de 2020, o melhor resultado financeiro da última década. Então eu tenho certeza que o hospital hoje está preparado, está alicerçado para retomar a maternidade, retomar as cirurgias e poder avançar ainda mais, que é esse o nosso foco de trabalho também como vereador. Muito bem, o Hélio Raimundo então, só para completar esse assunto, fica até quando que o mandato termina quando? Ele fica de forma interina, né? O mandato fica até 2023. Entendi. Não vai ter outra eleição então? Provavelmente, o cargo não está vago, né? Claro, porque ele é o vice-provedor. O cargo não está vago, ele está respondendo, porém ele vai responder de forma interina. É possível que a gente tenha, assim, algumas mudanças no estatuto. Muito bem, presidente, é importante também esclarecer esse assunto, né? Porque a Santa Casa sempre tomou aí grande parte da questão de informação, as pessoas sempre procuram saber. E o Jefferson falou uma coisa muito interessante na última sessão, que pelo menos a frase "a Santa Casa está fechando" a gente não ouve mais, né? Com certeza. Graças muito ao trabalho do Jefferson, né? Eu, nesse terceiro mandato, sou um dos defensores da Santa Casa. Conheci um pouco do trabalho da Santa Casa, lógico que falta muito, porque a gente sabia que tinha o Jefferson lá e estava muito bem cuidado, e sempre fui um defensor. Muita gente jogou pedra no Jefferson e eu nunca concordei, por saber da competência, do comprometimento, dessa pessoa maravilhosa que o Jefferson que às vezes muitas pessoas não conhecem, porque o Jefferson é um menino que veio depois, né? Ele não nasceu em José Bonifácio, e eu admiro muito pelo espaço que ele em pouco tempo conseguiu na nossa sociedade. Mas isso fruto de um trabalho sério, de uma pessoa querida que ele de um administrador que eu entendo que conseguiu muitos avanços
para nossa Santa Casa. E como ele disse, eu acho que a Santa Casa está preparada para alavancar voos mais altos, para que a gente retome a maternidade, para que a gente retome as cirurgias. É uma luta do Jefferson e que tenho total apoio meu. Estarei abraçando tudo que o Jefferson precisar, porque ele tem mais conhecimento dessa área e a gente tem que respeitar quem conhece mais em cada área, e eu vou estar abraçando essa ideia, abraçando esses ideais desse meu companheiro que eu admiro e que eu tenho certeza. Eu falei na sessão que a própria população aprovou o trabalho dele nesses 5 anos, porque como ele mesmo disse, muito da votação dele foi por conta do trabalho que ele alicerçou ali na Santa Casa. E eu vejo que se a própria comunidade o escolheu para ser representante na Câmara de Vereadores, é fruto de um bom trabalho que ele fez, tanto na assistência social quanto esteve na assistência social, um trabalho maravilhoso, voltado às pessoas mais carentes, e depois na nossa Santa Casa de Misericórdia, onde eu acredito que ele fez um trabalho de excelência. Então tá de parabéns, e eu gostaria também de deixar um grande abraço ao meu querido amigo Hélio Raimundo, que está assumindo de forma interina, uma pessoa, eu disse na sessão, assim, ilibada, uma pessoa maravilhosa, honesta, e realmente a Santa Casa está em boas mãos, saiu de uma boa mão e foi para outra excelente mão, que é a do Hélio Raimundo. Muito bem, Jefferson, vereador, o senhor também foi autor de um requerimento que foi aprovado na Câmara Municipal, pedindo informações sobre a questão do reajuste do pedágio. O senhor tem alguma informação concreta sobre isso? Nós estamos aguardando o envio dos documentos. Marco ainda não chegou ali na Câmara Municipal. Eu estive em Marília acompanhando o prefeito Dilmo, juntamente com o presidente Rafael e o vereador Adenilson Seron. A gente teve algumas informações lá sobre as duplicações, o andamento das obras, as situações ali. A gente chegou até um pouco atrasado na reunião por conta até da situação da própria BR ali, né, que necessita de uma duplicação. Então a gente está aguardando maiores informações aí para poder esclarecer os fatos de uma forma objetiva para a população. E a reunião em Marília? Foi boa, mas como a gente não aproveitou ela toda, então assim, são informações ainda que não são seguras para a gente poder afirmar, né? Acho que a gente tem que ter bastante convicção nas posições quando a gente passa informação para a população. Então a gente está aguardando uma avaliação melhor das informações. Muito bem, também vou pedir licença ao presidente para que possa perguntar para o Jefferson, até para dar para ele, a ele voz, para que possa responder a algumas atitudes covardes de algumas pessoas que fizeram mais ou menos o que a gente passou ano passado, ano retrasado, né, Jefferson? Eu posso me colocar muito bem. O presidente também, mas nós dois sofremos muito com vídeos montados, áudios vazados montados, ilícitos, enfim. E o senhor acabou sendo vítima agora, semana passada, de um outro vídeo editado falando sobre o requerimento do vereador Cássio Galo, solicitando informações sobre a verba da Covid-19, que veio em 2020, a verba para enfrentamento, e o senhor acabou justificando o seu voto contra, e essa justificativa acabou se perdendo na edição dos maldosos. Gostaria que o senhor pudesse, então, aqui, com todo o tempo disponível, falar o que levou o senhor a votar contra. A gente sabe, nós acompanhamos a sessão, o senhor explicou de forma muito clara, mas gostaria então, para quem não acompanhou a sessão e apenas só recebeu esse vídeo montado, o porquê o senhor votou contra o requerimento do vereador Cássio Galo sobre a verba para a Covid-19. O meu principal objetivo de ter assumido esse mandato, desde quando eu entrei na vida política, foi sempre a responsabilidade nos atos e a gente sempre agir de forma honesta com a população. Então esse vai ser o meu mandato, eu sempre vou pautar as minhas ações com a minha personalidade, porque foram esse tipo de pessoa, né, a minha personalidade, a minha impressão, que foi quem os eleitores acreditaram. Então a questão do voto, Marco, foi simplesmente pelo seguinte, do populismo e do oportunismo como esse requerimento foi tratado. A população vem sofrendo há 1 ano com a pandemia. Há 1 ano, essas situações ainda não, a gente não vê ainda um horizonte positivo pela frente, a não ser a vacinação. E parece que esses passos lentos deixam esse horizonte ainda mais distante. Então é um assunto que já está sob pressão, a população já está dividida,
a população já não acredita mais em algumas medidas, ou porque é do presidente, ou porque é do governador. A gente fica dividido, a gente não fala mais sobre a questão do vírus, sobre a saúde envolvida nisso. A gente mais politizou o assunto do que reconhece a gravidade dele. Então, o requerimento, da forma como ele foi colocado extraoficialmente, fazendo pressão, onde está o dinheiro? O dinheiro sumiu. A gente passa um recado para a população. Ó, tá vendo? Por isso que o Covid está aqui, porque sumiram com o dinheiro. E não é verdade. Por isso que eu tentei, na Câmara, demonstrar para a população, entre no portal de transparência. Tem um link lá exclusivo para o Covid. Lá está dizendo aonde foi gasto, quanto recebeu. Vamos nos apropriar. Se alguém teve conduta errada, sou plenamente a favor e serei o primeiro a assinar o papel. Porém, não é momento da gente fazer oportunismo, da gente fazer populismo em cima disso. É preciso ter responsabilidade, a população já está dividida. E se a gente faz um requerimento, se é no sentido simplesmente de investigar e contribuir, teria meu apoio. Mas como ele foi colocado, não. Porque eu assumi o meu mandato e sempre estarei com responsabilidade e sendo honesto com a população. Pode ser que muitas pessoas não concordem com o meu voto, mas eu tentei dizer de forma honesta a minha posição e será assim durante os 4 anos do meu mandato. Presidente, o senhor já está na 3ª presidência e o senhor com certeza, o senhor manda na pauta da Câmara, né? Quem decide é lógico, né? Decide com os companheiros tudo, mas a palavra final é sempre sua e os companheiros acabam entendendo isso. O senhor acredita que há requerimentos e requerimentos ou todos devem ser aprovados? Como, o senhor não vota, né? Tem essa zona de conforto, vamos dizer assim, que o senhor só vota em caso de empate ou quando a matéria exige 2/3 de aprovação ou de rejeição. Mas já desempatei um monte de coisa polêmica. Coisa polêmica e sem titubear, né? Mas eu quis dizer o seguinte só, numa questão mais simples, o senhor fica acabando observando de fora, vamos dizer assim. O senhor concorda com as justificativas que foram colocadas nessa sessão? Eu estou dizendo isso e voltando nesse assunto, justamente porque acaba tomando aí as redes sociais e isso acaba tomando algumas proporções realmente desnecessárias, né, presidente? Olha, Marco, eu poderia ter ficado quieto, porque requerimento às vezes é algo assim, extremamente... É importante a gente aprovar requerimento. O grande problema é que eu não poderia deixar me posicionar por entender tudo isso que o colega Jefferson colocou. Eu acho que fazer populismo, se aproveitar de uma situação, não é esse momento. Nós estamos num momento tão difícil. Eu acho que a gente tem que se unir e pensar em outras coisas e não em fazer política. Para fazer política tem 4 anos, né? Se aproveitar de um momento. Então, eu entendo inteiramente o voto do colega Jefferson. Eu até pedi o voto favorável ao requerimento, mas deixei claríssimo que eu era contra a forma que esse requerimento foi divulgado nas redes sociais, tentando pressionar vereador, tentando induzir que algum vereador poderia votar contra. Lógico que quando você fala que você vai investigar a saúde, todo mundo quer que investigue, e nós também queremos que investigue, mas como o Jefferson colocou aqui, tem vários outros meios. Existe o portal da transparência, que é legal o pessoal saber, aprender a manusear e a entender os gastos do município. O vereador, ele sabe, ele tem obrigação de saber. Então, o vereador em questão que fez o requerimento, ele sabe que ele conseguiria essas informações no próprio portal da transparência. E se faltasse alguma informação, ficou claro em todas as reuniões que nós participamos que o prefeito Dilma já autorizou todos os setores da prefeitura a não negar documento para vereador, que ele não tem nada a esconder, não tem nada... vai estar sempre à disposição dos vereadores. O que eu acho que foi uma jogada política para crescer politicamente, dizendo que está fiscalizando, mas só que vai ser cobrado. Vamos dar um tempo, as documentações devem chegar à mão do vereador e a gente vai querer resposta, porque não é só ir lá e falar que está fiscalizando e fazer um proforma. Você entendeu? Isso nós vamos cobrar. Porque... E tem outra, eu fico muito magoado quando a imprensa ela é leviana. Eu acho que a imprensa ela não pode dar meia notícia.
Ela teria que ter colocado o posicionamento real, tanto do meu colega Jefferson, quanto da colega Daniele Sotelo. Eles não é que eles votaram, não. Eles se indignaram com a forma que foi colocado o requerimento. Porque eles têm o conhecimento e a população não tem esse conhecimento de que as informações estão disponíveis para o vereador na prefeitura, com autorização do prefeito, e que o portal da transparência também tem as documentações. Então, de tudo, Marcos, o que eu fiquei muito chateado foi com a forma que foi colocado o requerimento. Requerimento deve ser aprovado? Sim, eu acredito que sim. É direito do vereador ter informação. Mas eu entendo que o requerimento ele é importante quando as suas informações elas são negadas para você. Eu mesmo fiz vários requerimentos na legislação passada. Por quê? Porque eu não consegui entrar na prefeitura, nos setores da prefeitura e ter essa informação. Com o prefeito Dilma não é assim. Então, eu vejo que é algo desnecessário, num momento desnecessário, embora eu acredite que é o nosso papel fiscalizar, é nosso dever fiscalizar, faz parte a gente dar uma resposta para a população da onde o dinheiro está sendo empregado. Só não concordo com o meio, tá? O meio não justifica os fins neste caso específico. Se tem uma beleza na democracia, né, vereador Jefferson, é justamente respeitar a opinião do colega, né? Vocês estão num parlamento, né? Um parlamento, né, vem de uma origem etimológica que é você falar, né? Parlare, né? Falar, quer dizer, você tem direito de falar e tem direito e tem o dever de respeitar a opinião contrária. E eu toquei nesse assunto mesmo, a gente não teve oportunidade de conversar antes de começar o programa, porque realmente eu achei uma covardia o que fizeram. Porque a sua explanação antes de votar contra, e é um direito do vereador votar contra, qualquer que seja a matéria, foi muito clara, né? Então, mais clara do que aquela explanação, impossível. E votou não, é um direito seu. Você representa um segmento da população que confiou em Vossa Excelência e te elegeu. Então, eu acredito que uma das belezas da democracia é isso, né, Jefferson? E eu, justamente respeitando essas pessoas que acreditaram em mim, que concederam o voto de confiança, é só olhar pelos 5 anos que eu estive à frente da Santa Casa. Eu nunca me neguei de um embate quando era necessário, posições sempre firmes, sempre não tive receio de tomar medidas polêmicas. É só olhar para o meu histórico dentro da Santa Casa. E é por isso que a gente consegue alguns resultados. E a população acreditou nesse tipo de pessoa. E eu não posso simplesmente justificar, falar toda a minha justificativa e votar sim. Então, por isso, sabia que o requerimento ia ser aprovado, eu sabia que era uma medida política, porém, eu vou manter o meu posicionamento honesto sempre com a população. Acreditei nas minhas convicções, que foram as convicções que a população elegeu. E para dizer também às pessoas, não tem recurso da Santa Casa envolvido nisso, porque algumas pessoas misturaram. Exatamente. Ele está negando porque ele está em esconder. A Santa Casa, no ano de 2020, não recebeu recurso de combate ao coronavírus. Então, assim, ninguém ali tá para se proteger, ninguém tá ali legislando em causa própria. Mas se for ver também, pedindo verba de um ano de um prefeito que o senhor foi oposição. Exato. Né? Eu desempenhei, Marco, no portal de transparência, eu apresentei os números na tribuna. Sim. Ali eu acompanhei, eu vejo, tem outras formas. O que eu não concordei é um assunto delicado, a população tá sofrendo, e você vai de uma medida irresponsável e diz, o dinheiro sumiu. Dá a impressão para a população, a gente tá aí, o vírus tá aí porque sumiram com o dinheiro. E não é esse o recado, não é essa a verdade. Porém, se faz o populismo e muito poucos acompanham a sessão. Então se ficou um assunto perdido, se passou uma impressão errada. Essa impressão que eu não concordei, por isso meu voto foi negativo. Mas agora, Jefferson, eu gostaria muito, se o vereador colocou em algum lugar que o dinheiro sumiu, que agora ele aponte onde é que sumiu, de que forma sumiu, e que ele deu uma explicação para a população. Porque para nós, para mim principalmente, seria... Eu nem votei, mas seria muito fácil eu votar sim se chegasse para mim também, mesmo porque não é do prefeito que eu apoiei. As contas não é do prefeito. Exatamente, tem esse detalhe, né? As contas é do ex-prefeito. Tem um grande detalhe. Na verdade, então, aí as pessoas fantasiaram tudo, dizendo que a gente estava querendo encobrir gastos do governo. Não é nem do governo Dilma. Não tem nada a ver com o governo Dilma, é do ex-prefeito. Então não teria motivo nenhum da gente encobrir nada.
Pelo contrário, simplesmente foi a forma, no meu ver, leviana, oportunista, de querer aparecer para a população. Mas já que o dinheiro sumiu, eu gostaria que o vereador fez o requerimento, que ele aponte onde é que esse dinheiro foi gasto e onde é que ele sumiu, que forma que aconteceu para que o ex-prefeito tenha sumido com esse dinheiro. Então isso é importante, porque não é só você fazer populismo, querer se exaltar e deixar a população depois sem a resposta. Então nós vamos cobrar essa resposta. Antes de falarmos da campanha de arrecadação que a Santa Casa vai fazer, vai acabar aí, o vereador Jefferson vai acabar daqui a pouquinho falar sobre essa campanha e divulgar. Nós temos aí uma pergunta da Ana Lúcia, ela que entrou aqui em contato conosco aqui na rádio, para falar sobre a questão da estrada de terra que liga assim, a Santa Casa ali até Santa Luzia. Algum vereador gostaria de falar sobre o tema? Gostaria de dar uma resposta para a Ana Lúcia, presidente? Não, a importância desse programa é justamente essa, né? São essas informações que serão passadas aos chefes, comunicar a Ana Lúcia e a toda a população também, que foi aprovado na Câmara, né, Jefferson? Vai ser pavimentado ali aquela parte que falta até na ponte, na nossa ponte que liga ali José Bonifácio a Santa Luzia, o bairro, aquele bairro ali é o... Branco. Alguém sabe aqui no estúdio? Não, Esqueci, deu branco em todo bem. mundo. Bananal, isso. O Serginho jogou muito lá. O Serginho conhece todos. O Serginho pegou muito ali, viu? O Serginho era um goleiraço. Isso. Então, vai ser pavimentado, foi aprovado um projeto e vamos passar aí para os chefes da prefeitura essa reclamação de que está havendo bastante costelinha e realmente ela acaba com o carro, a gente sabe como é que é, e é papel da gente fazer essa cobrança e a gente fica muito contente quando recebe uma cobrança que ela vai ser passada para frente, com certeza. Vereador Jefferson, a gente estava conversando aqui no intervalo, parece que a Santa Casa vai realizar uma campanha de arrecadação. Fique à vontade, vamos falar da campanha. Isso, Marco. Divulgar para a população, logo também já vai ser publicado no Facebook da Santa Casa. Pelo volume de atendimento que nós estamos no Covid, e agora também não só no Covid, hoje a Santa Casa está com 26 pacientes internados. Desses 26, 16 são na ala do Covid, 10 na ala normal, né, para as doenças do dia a dia que a Santa Casa já atenderia. E devido ao volume grande de consumo de oxigênio, o preço que esses insumos estão, a medicação, está acabando, o estoque da Santa Casa está indo muito rápido. Até aqui quero agradecer ao André Capobianco, presidente da associação, que também está empenhado aí em nos ajudar. Então a gente também quer, nesse sentido, envolver a população. A Santa Casa vai estar realizando a partir de hoje uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, para que todos os recursos que seriam gastos na cozinha sejam gastos também no setor do Covid. E ali a gente oferece alimentação para os pacientes e também para os funcionários, para evitar essa circulação dos funcionários durante o dia dentro da cidade. Então a campanha a gente vai estar pedindo arroz, feijão, óleo, macarrão, molho de tomate, sardinha em lata, farinha de trigo, fubá, ervilha, milho, margarina e também copo descartável, que é muito importante nesse momento, o copo descartável e o detergente comum. Os produtos de limpeza, a gente não vai estar fazendo essa campanha porque é utilizado produtos específicos, né, que não se encontram na prateleira de mercado. Mas o copo descartável e o detergente é possível colaborar e também vai ser divulgada uma conta, né, específica para as doações, aqueles que quiserem fazer às vezes uma contribuição por transferência bancária. Então a gente quer pedir o apelo aí, né, em nome da Santa Casa, eu que sou ex-provedor, mas me considero parte dela, esse apelo de fazer essa campanha que a população possa doar, possa levar até a Santa Casa esses alimentos, né? Cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue deixar o estoque da cozinha suficiente para esses pacientes e para os funcionários. Vai haver pontos específicos ou só na Santa Casa? Leva direto lá ou vai haver alguns pontos na cidade para entregar? Como é que vai ser isso, Jefferson? O pessoal está terminando de organizar, vai ser divulgado tudo no Facebook da Santa Casa. Aí até a gente envia aqui, pede a colaboração já ao vivo para Sinal 2 poder ajudar a divulgar essa campanha. Sem dúvida nenhuma. Presidente, o senhor ia falar alguma coisa a respeito disso? Posso mudar de assunto? Pode mudar de assunto. Vamos falar um pouquinho sobre... Só fica um pedido, né? Claro. Para que a gente, nesse momento tão difícil, possa ajudar essa instituição que está sendo a
assim, é a nossa frente mesmo, né? A Sim. Santa Casa que está realmente dando um respaldo, lógico que nossos ambulatórios, todo o pessoal da saúde, mas a gente tem que ter um olhar muito carinhoso com a nossa Santa Casa, afinal de contas, o recurso é escasso. E tudo que a gente puder fazer para ajudar essa instituição é válido. Então fica aí o pedido encarecido para a população. Claro, Jefferson, só para informar, já que o presidente abriu essa deixa, como é que é a questão dos leitos Covid na Santa Casa? É uma unidade semi-intensiva? É só uma questão ambulatorial? Como é que funciona esses leitos lá? Nós temos a porta da emergência, né, que ali é o pronto-socorro de atendimento Covid, que hoje ele está para 6 municípios, né, devido ao acordo que foi feito entre os prefeitos, José Bonifácio, Mendonça, Adolfo, Barana, Planalto e Zacarias, e também o setor de internação, que inicialmente, Marco, era para ser enfermaria, aqueles pacientes com cuidados mais básicos, confirmados Covid, para fazer uso do oxigênio, a medicação e para acompanhá-los. Porém, a realidade dos nossos pacientes e a realidade da falta de leitos no hospital de base, nós estamos praticamente com uma UTI. Ela só não posso dizer é uma UTI porque nós não temos um médico intensivista, nós temos um médico clínico geral cuidando dos pacientes, mas todos os exames, equipamentos, respirador, monitor, desfibrilador, tem tudo que uma UTI tem. Intubação. Medicação, a intubação, então nós temos 7 respiradores, são 10 leitos de enfermaria, 10 leitos credenciados pelo Estado, porém nós temos 16 pacientes e infelizmente a forma como o Estado trata as Santas Casas, nós não vamos receber pelos 16, iremos receber pelos 10. Ai meu então, Deus, por que isso, coisa, né? mais um motivo dessas campanhas de arrecadação, tudo. Então o Estado limita até 10 leitos, mas nós temos hoje 16 pacientes. Então praticamente nós temos uma UTI montada na Santa Casa. Ô Jefferson, é muito oportuna essa explicação sua, que aí responde a muitos que acabam não tendo entendimento e fala como que a Santa Casa no seu boletim divulga 160%? Justamente por causa disso. Justamente porque onde são que 10, existe 140%? recebe por 10, mas paga por 16, a própria Santa Casa paga com seus recursos próprios. Então, ficou muito bem explicado e eu gostei, porque infelizmente a gente acaba lendo comentários infelizes, né? Além da instituição está tentando fazer um trabalho assim maravilhoso num momento tão difícil, ainda pessoas vêm criticar e sem conhecimento do que está acontecendo dentro da instituição. Mas ficou muito claro. Exatamente. E eu fazer essa pergunta mesmo, né? Porque as pessoas falam, porque 140%, existe 140%, né? É a próxima pergunta, mas o presidente já está mais adiantado, está lá na frente. Sim. Ele já percebeu essa questão da explicação. Porque se você tem 10 leitos e 16 pacientes, não tem como estar 100%, né? Está 160%, né? E para assim, um exemplo claro, né, Marco? Se você chegar com um familiar, qualquer um dos ouvintes que estão hoje, se chegar com um familiar, você não vai ouvir uma resposta da Santa Casa, estamos cheios, não vamos te atender. Nem se você tiver que ficar numa cadeira, numa maca no corredor, você vai receber assistência. Então pode ser sim que a gente só tenha 10 leitos credenciados, mas se tiver 20 nós iremos atender, se tiver 30 irá atender, você nunca vai ter um ente querido seu negado atendimento. Então é necessário a gente ter também empatia, porque lá tem profissionais extremamente compromissados com a causa e é necessário às vezes quem tiver curiosidade de ver um processo de intubação, ver a pessoa chegando, falando no telefone e sair de lá entubado. Então a gente tem que ter empatia por esse momento. A capacidade do hospital é pelo credenciado, mas não significa que a gente vai negar atendimento porque o Estado não está nem aí para abrir leito. Essa é a realidade. O Estado só enxerga os hospitais grandes. É por isso que o nosso sistema de saúde ele é deficitário. E a Santa Casa, nem se tiver que fazer leilão, campanha, ficar devendo, ela irá atender a quem precisa. Então a gente pede empatia nesse momento, principalmente com os profissionais e os funcionários da Santa Casa. Muito bem, vamos um pouco falar sobre a sessão também, que aconteceu no último dia 22, segunda-feira. Nós tivemos 2 projetos de lei da Prefeitura, do Poder Executivo, aprovados por unanimidade na última sessão. O projeto de lei número 13/2021, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Presidente, o senhor poderia falar sobre esse projeto? Eu vou destacar 2 créditos desse projeto e parabenizar o prefeito pelo seguinte. No começo do ano nós aprovamos o orçamento, no final do ano passado nós aprovamos o orçamento e dando
10% de margem para o prefeito remanejar da forma que ele quiser. Isso dá mais de 10 milhões de remanejo. Mas até o momento que eu saiba, o prefeito não usou praticamente nada desse dinheiro, fazendo valer aí o direito do vereador de participar. Né? Eu vou dizer direito, porque eu acho que é direito. Nós fomos eleitos também, merecemos participar, e ele todos os projetos está colocando para que a gente possa participar. E eu gostaria de destacar duas verbas. Uma das verbas é a verba para compra de ar-condicionado para a escola lá do... Jesus Pagnocim, né? Jesus Pagnocim, mas qual bairro que ela fica mesmo? Vilagem Terra Nostra, né? A escola nova ali ao lado do Primavera, que já está pronta. O prefeito no começo do mandato pegou muitas críticas, recebeu muitas críticas das pessoas dizendo que tinha mato alto, que estava deixado, mas as pessoas se esquecem que o prefeito entrou no final do ano e rapidamente construiu um muro, gradil, estacionamento, fez calçamento e agora vai comprar os ar-condicionados para essa escola, e esse projeto contempla o valor para comprar esses ar-condicionados. Fora isso, mais R$129 mil, né, Jefferson? Que é para subsidiar o setor do Covid. O setor do Covid da Santa Casa por mais 3 meses, né, Jefferson? O Jefferson está mais preparado que eu para falar disso, mas então destacar isso no projeto 13/2021 e destacar o quanto o prefeito utiliza-se da Câmara Municipal, diferente do que acontecia na gestão passada. Sim, está praticamente uma reunião por semana, né, presidente? Então, com o prefeito e o secretário de administração, né? Em 4 anos, eu acho que eu fiz com todos os vereadores 2 reuniões com o ex-prefeito. E com esse atual prefeito, mais de 10 já, né, Jefferson? Muito Sim. Mais de 10 em 3 meses. Então, parabenizar um prefeito que tem empatia com a população, que tem respeito pela Câmara Municipal, e que dessa forma eu vejo, por conta de tudo isso, mesmo vivendo um momento tão difícil, eu acredito que tanto a Câmara Municipal quanto o prefeito e a assessoria estão, assim, como que eu vou dizer, pelo menos uma grande parte da população está tendo uma aceitação muito grande dessa nova administração. Jefferson, a respeito dos 129 mil, você gostaria de falar alguma coisa desse projeto? Desse crédito? Isso é um crédito que vem para reforçar, né, os gastos que a gente está tendo com o Covid, uma vez que o José Bonifácio é o maior município desses 6 que eu citei, né? E também hoje a gente terá uma reunião 4 horas na prefeitura, junto com o seu Hélio, o pessoal da Santa Casa. E a gente, quando passa pela Santa Casa não sai da gente. Isso era uma fala até do ex-provedor Capobianco, André Capobianco. Vamos ter uma reunião 4 horas, porque a gente também está preocupado com alguns indicadores que a gente tem pela frente, principalmente com a questão do oxigênio, que não é a falta do oxigênio, mas o problema da logística né? Que a gente está enfrentando agora. Tanto que nesta madrugada, ou a madrugada passada, veio um caminhão do Espírito Santo abastecer a Santa Casa. Pertinho. Logo ali, como dizia o Fernando Vanucci, né? 6 dias de viagem. Só 6 dias. A logística é uma beleza. Como eles não têm preparo para cuidar da saúde pública, né, Jefferson? Que coisa, né? É tudo assim, como se diz lá em Paraty, tudo nas coxas, né? É tudo assim, quando acontecer o problema a gente resolve, não tem planejamento, revolta a gente, né? E essa situação, Marco, fica muito evidente. O estado de São Paulo gastou bilhões de reais, eu não sei nem quanto zero tem, bilhões de reais para montar os hospitais de campanha e para desmontar hospitais de campanha. Nós temos no estado de São Paulo 202 santas casas para 640 municípios. Se esses bilhões tivessem sido investidos nas 202 santas casas, a gente teria um hospital para atender Covid a cada 4 municípios, uma santa casa para atender. E quando a gente vencer a pandemia, essa estrutura sairia fortalecida, o sistema sairia fortalecido. Sim. Não, mas montou, agora desmontou, agora está querendo montar de novo, ou seja,
o sistema de saúde não ganhou nada com esses bilhões. O dinheiro, literalmente, não estou aqui questionando, não estou aqui fazendo populismo, né, para a gente corrigir a necessidade dos hospitais de campanha. Seria necessário gastar quantos bilhões possíveis para salvar vidas. Não estou questionando isso. Estou questionando, talvez, em vez de empregar numa estrutura temporária, ele podia ser gasto numa estrutura permanente, que são as Santas Casas. Exatamente isso. Melhorando até a estrutura não só física, né? Mais financeira, enfim. Sim, e ficava um legado, né? Sim. Santas Casas mais forte, o SUS mais forte. Sem dúvida. Presidente, na última entrevista nossa aqui no Cidade em Pauta, nós falamos a respeito, o senhor principalmente falou a respeito da questão de José Bonifácio entrar nesse consórcio de municípios, não só para compra de vacinas, mas também para insumos, materiais. E o senhor falava, calma gente, calma, para de criticar sem saber o que está acontecendo, vai acontecer, o prefeito está se mexendo, o prefeito está se movimentando. E acabou então mandando o projeto de lei 14/2021, que aliás foi sancionado no outro dia, na terça-feira já estava no diário, ontem já estava no Diário Oficial. Sim, eu fiz questão no mesmo dia deixar assinado, o autógrafo, né? Isso, para chegar de manhãzinha na prefeitura. Tá, e o projeto de lei, então, diz o seguinte: ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde e da outras providências. E o senhor também explanou a respeito desse projeto na sessão. Gostaria que o senhor repetisse para quem não teve a oportunidade de acompanhar a sessão legislativa. Marco, era algo que a gente já vinha dito aqui, né? Já vinha dizendo. O prefeito já estava se movimentando com relação a se respaldar. A palavra certa é essa, é simplesmente um respaldo. Dizer que eu não acredito que a gente vai acabar utilizando desse consórcio, mesmo porque ontem o posicionamento do presidente foi bem claro de que ele agora está a favor da vacina, que agora a vacina virá. Eu acredito muito que houve muita falha dos nossos governantes. E aí eu não digo só o presidente, não. É o presidente, o nosso governador, outros governadores fizeram da questão Covid algo político e não é isso que a população espera. Eu concordo em número general com todas as palavras do Gerson com relação a que o governador poderia ter feito aqui no estado de São Paulo, que é fortalecer todas as Santa Casas do nosso estado. Mas voltando ao projeto, era algo que eu já havia dito. Muita gente explorando isso nas redes sociais, sem saber direito o que acontece, e a gente vindo, explicando e dizendo, o prefeito está olhando com carinho, ele vai ver a questão, ele precisa ter a sensibilidade de entrar num consórcio sério, porque para as pessoas que não entendem, existem vários tipos de consórcio de município, e alguns consórcios não são sérios, são de pessoas apenas que querem ganhar dinheiro, e o prefeito estava estudando um consórcio sério, que é a Frente Municipal, Frente Nacional dos Prefeitos, né? Que é uma instituição muito antiga, eu acredito que até a mais antiga do Brasil. Isso eu não sei, mas é uma das mais sérias. E por conta disso, um pouco da demora. Mas a demora, às vezes, para fazer a coisa certa. E também, quanto foi essa demora, vamos dizer assim? Porque Rio Preto fez essa semana. Nós estamos fazendo essa semana. Hoje de manhã o vice-prefeito de Ubarana me ligou pedindo a cópia do projeto para Ubarana também aprovar o projeto na sua Câmara. Então, nós estamos fazendo no tempo certo. E, na verdade, eu entendo, e o Gerson vai poder complementar, que ele também falou muito bem a respeito, que é simplesmente uma forma do prefeito se respaldar e ter o direito, se acontecer que dê tudo errado, que o Ministério da Saúde não consiga comprar essas vacinas, que eu acho impossível, eu acho que a prioridade é para o Ministério da Saúde, aí o município poder comprar. Não acho justo, não acho que é o que deva acontecer, acredito muito que o Ministério da Saúde deva comprar essas vacinas, deva distribuir. Gostaria também de aproveitar e comunicar que amanhã, né, chega mais, deixa eu me lembrar, 1.160 vacinas e começa a vacinação das idades 69, 70 e 71 anos, já demonstrando e acreditando que o Plano Nacional de Vacinação vai ser concretizado, e o Gerson poderá complementar um pouco do que eu disse aí. Pois não, vereador? Eu tentei, explanar bastante para explicar para a população que é competência do governo federal e do governo estadual.
o município, parabenizar a atitude do prefeito Dilma de buscar um consórcio sério, porque é simples uma comparação, né? Um consórcio regional de um consórcio nacional. Quem tem mais força, às vezes, para tentar brigar, né? Então, parabéns pela atitude de se associar ao consórcio nacional e também dizer para a população, essa questão não permite o município comprar a vacina na frente do Ministério. A gente não vai conseguir ampliar agora, de momento, as idades de vacinação. Então, isso é um respaldo, caso falte parte do Ministério, aí sim, porque o governo federal já anunciou compra de milhões de doses. As farmacêuticas não vão negociar ainda com os menores, vamos pensar dessa forma. E também dizer para a população que esse custo, o máximo que a gente puder evitar e forçar que o governo federal faça a sua parte e poupar os recursos municipais, porque é o mesmo dinheiro que se compra a cesta básica, que se compra o leite, que se compra o remédio na farmácia. Então, assim, não vou dizer da importância que a vacina salva, sim, vidas, e a gente precisa tratar isso de forma prioritária, mas dizer que ela está acontecendo. Nunca faltou vacina no nosso município. E ele está a passos lentos por conta da política federal. Mas não significa que o município vai poder agora, aprovou, vamos comprar vacina e vacinar todo mundo. Não vai funcionar desse jeito. Então o consórcio é mais o respaldo, a segurança para o município. Se ninguém fizer, nós iremos fazer por você. Mas é bem bom deixar claro, é competência desses governantes. Até porque o dinheiro grosso mesmo dos nossos impostos vai lá para Brasília, não fica em Bonifácio. Vereador Rafael, nós também tivemos na última sessão a sua indicação, esta indicação que já havia sido pré-marcada, assim, protocolada pelo senhor na última vinda aqui, né, ao Cidade em Pauta. O senhor acabou então formalizando a indicação, que é proceder estudos para adquirir uma área através de compra ou permuta para a construção de casas populares para os cidadãos de José Bonifácio através da CDHU. A indicação recebeu o número 60/2021. Pois não, presidente? Olha, Marco, é uma indicação, a gente está sempre no meio das pessoas, é algo que a gente recebe sempre, essa cobrança de que quando sairão novas casas populares, no sorteio dessas últimas casinhas que saíram para José Bonifácio, a gente estava presente, a gente viu a emoção das pessoas, eu inclusive, a hora que tirei, né, cada vereador sorteou uma, a minha sorteada, ela chorando, me emocionou muito, até comentei aqui no programa passado. Sim. E faz com que a gente veja a importância e o déficit habitacional que existe no nosso município. E a gente sabe que para a CDHU fazer casas populares, o primeiro atributo é que a Prefeitura Municipal doe o terreno dessas casas para a CDHU construir essas casas. Então eu venho, através dessa indicação, pedir para que o prefeito, a gente sabe que não existe terreno nesse tamanho, nesse formato, para que a gente possa fazer essas casas populares, é que ele possa fazer uma permuta. Eu entendo que uma permuta seria melhor, porque eu comentei na sessão, a prefeitura tem muitos terrenos em pontos excelentes da cidade que estão simplesmente criando mato, e a gente poderia fazer uma permuta trocando vários terrenos desses por uma área uniforme junto, para que a gente possa pleitear 100 casas. Eu sei que a gente já tem ganha, e tem a promessa de mais 100, inclusive feita pelo atual governador, na época presidente da CDHU, o Rodrigo Garcia, vice-governador do estado hoje. Do seu partido? Do nosso partido, graças a Deus, meu partido, da Daniele Sotelo, da Fabiana Pinheiro e do prefeito Dilma, né? Então acredito que tem uma facilidade maior para a gente conseguir esse sonho. Entendo que o aluguel da nossa cidade é um aluguel extremamente vultuoso, né? É caro, e muitas pessoas com essa pandemia perderam poder aquisitivo, está tendo muita dificuldade em quitar as suas dívidas, em pagar o seu aluguel. Então eu entendo que o momento é oportuno para que a gente faça essa permuta, consiga esses terrenos e possa doar para a CDHU, e aí fazer a luta de conseguir a construção dessas casas populares para a nossa cidade, que eu acho tão necessário, principalmente por conta que é para a população que mais precisa. O setor de engenharia já está se movimentando, presidente? Olha, eu tenho informação que o Dilma já está fazendo as cobranças e já está se preparando. É a intenção do prefeito Dilma
fazer, então acredito que já. Eu vou, inclusive hoje estarei na prefeitura para estar vendo como é que está essa situação, até mesmo para fazer aquela cobrança que é tão necessária. Vereador Jefferson, pega aí no seu celular de novo, eu vou improvisar aqui, vou sair do protocolo, a questão da campanha, para a gente divulgar mais uma vez, né, a campanha de arrecadação lá da Santa Casa, alimentos não perecíveis. Lembrando que toda a arrecadação que seria todo o dinheiro que seria usado na cozinha pode ser usado em outro setor do hospital. Então, a importância de se arrecadar esses alimentos para que o que iria ser gasto para a compra desses alimentos poder ser usado em outra área do hospital. Pois não, pode falar, vamos divulgar de novo. A campanha, então, Marco, a Santa Casa vai estar recebendo as doações de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, óleo, macarrão, molho de tomate, sardinha em lata, farinha de trigo, fubá, milho, ervilha e margarina. E materiais descartáveis, como copo descartável e detergente. Tá? Demais produtos de limpeza, nós não estaremos recebendo doação porque é utilizado produtos específicos. A gente só usa o detergente para lavagem da louça e o copo descartável é de extrema necessidade, uma vez que agora, pelos protocolos da Santa Casa, é um copo por vez de utilização. Então o consumo aumentou bastante. E também vai ser disponibilizada uma conta, às vezes aquela pessoa que quer fazer uma transferência, uma doação, vai ser colocado os dados da Santa Casa, uma conta no nome da Santa Casa. E a gente faz o apelo para que a população participe. É fornecido hoje alimentação para 26 pacientes e mais 120 funcionários, que é o que a Santa Casa, isso diariamente, né? E todo o recurso que seria gasto na cozinha vai ser remanejado para o setor do Covid, para compra de medicação, oxigênio, materiais de proteção, tudo que é necessário para o setor do Covid. Eu só vou ligar uma resposta com a outra, é a questão do intensivista. O presidente, na quarta-feira passada, falou, né, presidente, a questão da importância de já se movimentar com relação à contratação de intensivistas, porque nós sabemos também que mais difícil até do que abrir leitos de UTI é ter profissional hoje em dia, né, Jefferson? Tem uma equipe de UTI, enfermeiros, um intensivista, plantão, enfim, tem que ter uma troca para não sobrecarregar. Aí tá difícil o material humano, né? Com o passar do tempo, estão todos muito desgastados e acaba que realmente não se encontra material humano para trabalhar em UTI. E o presidente falou sobre isso na semana passada, e o senhor falou agora há pouco a questão que a Santa Casa está praticamente com UTI, só não pode falar UTI porque não tem o intensivista. Existe essa perspectiva de contratação de intensivistas, vereador? Nós não temos esse profissional hoje na região. Todos os intensivistas já tem falta até no próprio hospital de base, nos hospitais particulares, mas uma coisa assim, a gente confia muito na qualidade técnica dos médicos que estão atendendo Covid. Então a população, por mais que não tenha esse título de especialista, né, que nós não conseguimos, é uma mão de obra que hoje não tem serviço a oferecer, até por conta de um ano, né, esse tipo de profissional atuando à frente da pandemia, mas os nossos médicos estão preparados, os enfermeiros, quem ali tem paciente, né, familiar internado sabe dos protocolos, a gente está ligando, né, Santa Casa liga para passar as informações de como está a evolução do paciente, então a gente confia muito na qualidade técnica dos médicos hoje que estão atuando ali no centro do Covid. Nós até comentávamos, né, presidente Rafael, a questão do último pronunciamento do Dr. Jorge Fares, lá diretor do HB. Ele falou, não, eu tenho espaço aqui para abrir 25 leitos. Quero saber como é que faz para trabalhar nisso, né? Porque não tem material humano. Complicada a situação, né, presidente? O grande problema é o material humano. No último programa nós falamos a respeito disso. A intenção do prefeito com certeza seria de liberar a verba para contratar o intensivista, mas infelizmente, como disse o próprio Jefferson, ninguém melhor do que ele, estava até essa semana à frente da nossa instituição, não tem, infelizmente o material humano está escasso. Eu fico muito preocupado também com a questão psicológica de todos esses trabalhadores da saúde, como eles sairão quando acabar essa pandemia, porque passaram por coisas assim terríveis, presenciaram muitas mortes, pessoas que estão ali aos seus cuidados. Então serão anos muito difíceis para a nossa saúde, com certeza. Eu tive a oportunidade de conversar com uma médica recém-formada e ela inclusive falou, olha, eu
tudo que eu aprendi na faculdade, a essência da medicina é salvar vidas, né? E eu tive que acabar agora tendo que aprender a escolher quem vai ser entubado, quem não vai, quem tem mais chance de sobreviver, quem não tem. E ela estava fazendo uma especialização em Araraquara, né? Que foi um epicentro, né? Principalmente da variante. E ela falou, olha, a gente tem que escolher. Duro isso, né? 73% dos profissionais de saúde, segundo o último estudo, já estão com sinais de depressão. Exatamente, Marco. Você vê assim, relatos da equipe, da paciente, ela chega bem, chega às vezes falando no telefone, aí vai evoluindo, e na hora de entubar, ali ela lembra do filho, ela lembra, nossa, meu pai, e esse tipo de fala do paciente, né, é muito doído para a equipe. Pesada, assim, né? É muito pesado, porque passa na cabeça da equipe. Eu tô aqui, tô convivendo com isso, eu tenho a minha família, né? É uma crise assim emocional, é um pico de emoção muito grande, porque os pacientes vêm ali, olha, a gente vai ter que te sedar, vai ter que te entubar, aí aquele momento de emoção, medo da morte, lembra dos familiares, passa um filme na cabeça, tanto do profissional Sim. quanto e principalmente às vezes naquele paciente que está rebaixando, a equipe empenhada, vamos tentar, e ele vem a óbito. Também é um pico de emoção, né? São sentimentos assim, eles vivem uma montanha russa emocional hoje, os profissionais. Por isso que a gente pede as críticas, os julgamentos, até a própria paciência da população, porque hoje o atendimento ele está demorado. É muita gente para atender, é muita demanda. Os pacientes entubados, eles precisam de assistência. Dos 16 pacientes que a gente tem, 12 tem que dar banho no leito, né? Tem que ajudar na alimentação, eles não podem fazer esforço. Então, eles estão assim no limite e se empenhando ao máximo. Aqui a gente tem que dizer obrigado, obrigado, obrigado por existir nossa Santa Casa e pelos funcionários que ali estão. A dedicação, o empenho, o carinho, a gente só tem motivo assim para reconhecer. E quando você encontrar um enfermeiro da Santa Casa, alguém da limpeza, alguém da lavanderia, um funcionário com o uniforme da Santa Casa, o parabeniza. Deseje sorte, diz que está rezando, porque são literalmente guerreiros que estão passando por esse momento. Muito bem, falta aí 1 minuto, pouco menos de 1 minuto, vamos para as considerações finais. Obrigado, Jefferson, pela sua presença, até a próxima oportunidade. Obrigado, Marco, obrigado a Sinal 2 aí pelo espaço, né? E quero dizer assim para a população, né, que às vezes nos julgam sem conhecer, procure acompanhar a sessão da Câmara, né? A gente pede um pouco mais de empatia. Eu sempre tive uma personalidade forte, irei ser assim durante o meu mandato, vou buscar sempre ser honesto com a população, eu vou sempre votar pelas minhas convicções. As 531 pessoas que acreditaram e me concederam essa confiança esperam isso de mim. Então acompanhe a sessão, veja os posicionamentos, ligue, meu WhatsApp está disponível no meu Facebook, Jefferson Luiz-vereador, ali você pode me ligar, a gente vai estar sempre à disposição. E a gente pede também às vezes empatia. Saber primeiro do que está acontecendo antes de fazer um julgamento, e a população pode contar sempre com a minha honestidade e com as minhas convicções. A gente quer lutar por uma José Bonifácio melhor, e isso a gente vai precisar tomar decisões difíceis, decisões às vezes que não agrada parte da sociedade, mas é nossa função e a gente vai exercê-la sempre com essa consciência. Presidente Rafael, obrigado, até a próxima semana. Eu que agradeço, Marcos. Um grande abraço, Sérgio. Cumprimentar toda a equipe Sinal 2 e agradecer o espaço. Foi um grande prazer, Jefferson, poder participar desse programa contigo. Você sabe o quanto eu admiro, a capacidade intelectual que o senhor tem. Faço minhas as palavras do Jefferson e é por conta disso que eu tentei, da melhor maneira possível, ampliar o acesso, né, das pessoas à Câmara Municipal através de vários programas por semana. A gente tem, fora a sessão da Câmara Municipal, nós temos mais 3 programas semanais na internet, nas emissoras locais, justamente para a população poder acompanhar o trabalho do vereador. O site oficial também, sempre com notícias novas. O site oficial da nossa Câmara Municipal. Então estamos trabalhando para levar a informação com qualidade para a nossa população. Do mais, Francisco, um grande abraço. Marcos, grande prazer mais uma vez. Cumprimentar cada ouvinte da Sinal 2 FM. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Fiquem com Deus.
Obrigado, Sérgio, Francisco, aos vereadores, a toda a direção aqui da Sinal 2. Agora 12:01, nós vamos ficando por aqui. Quarta que vem tem mais Cidade em Pauta. Até lá.